Mitologia na escola. Coleção Letras e Entrelinhas. Coordenação editorial, Delvia Ludwig. Item Lobato na escola, roteiro de leitura da obra infantil e juvenil. Vol 1, VVAA. Item Lobato na escola, roteiro de leitura dos contos. Vol 2, VVAA. Item Mitologia na escola, roteiro de leitura dos mitos. Luciene Félix Leme. Luciene Félix Lame. Mitologia na escola. Roteiro de leitura dos mitos. Ilustração. Marcos Garuti. Primeira edição, 2023. Copyright Paulus 2023. Rua Francisco Cruz 229, item 0417, item 091, item São Paulo, Brasil. Tel, 1508737700. Polas.com.br, item editorial @polas.com.br. ISBN 978, item 85, item 34951616. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. Angélica Ilacqua CRB 8/7057. Leme, Luciene Félix. Mitologia na escola. Roteiro de leitura dos mitos /Luciene Félix. Leme, ilustrações de Marcos Garuti. São Paulo, Polas, 2023. Eu, Color. Coleção Letras e Entrelinhas. Bibliografia. ISBN 978, item 85, item 34951616. Mitologia grega 2. Educação, aspectos morais e éticos. E título 2. Garuti, Marcos 3º. Série 2333114CDD292.13. Índice para catálogo sistemático. Mitologia grega. Todos os direitos reservados pela Polas Editora. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos, seja via cópia xerográfica, sem a autorização prévia da editora. Direção editorial, Darley Zanon. Gerente de design, Danilo Alves Lima. Coordenação editorial, Delvia Ludwig. Coordenação de revisão, Tiago José Rizileme. Preparação do original, Cícera Gabriela Souza Martins. Projeto gráfico, Karine Pereira dos Santos. Capa e diagramação, Júlia Cardoso Nascimento. Impressão e acabamento, Paulus. Conheça o catálogo Paulus acessando polas.com.br/loja ou pelo QR Code. Televendas 137894000/0800 0164011. Sumário. 7 Apresentação. 9 Árvore genealógica. 11 Nomes de algumas divindades. 15 Contextualização. Mito Mitologia. 17 Capítulo 1. O mito como fundamento da moral. 29 Capítulo 2. Mito do nascimento da deusa da sabedoria e da justiça Palas Atena, Minerva. 37 Capítulo 3. Apolo e Dafne. O mito do amor não correspondido. 45 Capítulo 4. Pigmalion e Galateia. A idealização do ser amado. 53 Capítulo 5. O mito do hermafrodito. 63 Capítulo 6. O mito do rei Midas Sileno. 71 Capítulo 7. Perseu e Andrômeda Fúria de Titãs. 81 Capítulo 8. Mito da origem do narcisismo. Eco e Narciso. 89 Capítulo 9. O mito da caixa de Pandora. Parmênides e Heráclito. 95 Capítulo 10. O mito de Sísifo. Sobre o trabalho humano. 101 Capítulo 11. O mito de Tântalo. 107 Capítulo 12. O mito da medicina Apolo, Quirón. Asclépio, Esculápio e Hipócrates. 117 Capítulo 13. O mito de Eros e Psique. A condição sine qua non para o amor. 123 Capítulo 14. O mito do Minotauro. 131 Capítulo 15. O mito de Prometeu. 139 Capítulo 16. O mito de Filemon e Baucis. 147 Capítulo 17. O mito de Faetonte. Quando o exibicionismo é fatal. 153 Capítulo 18. O mito do rapto de Perséfone. Proserpina. 161 Capítulo 19. Platão e o mito da caverna. O que é ser filósofo? 171 Capítulo 20. Platão e o mito do anel de Gibbs. 177 Capítulo 21. O mito da parelha de Corsés em Platão. Fedro. 185 Referências. 7. Apresentação. As exposições mitológicas explicitam arquétipos, do grego, archemais tipo igual princípio que serve de modelo. Atemporais e universais. Desse modo, ao antropomorfizarem os deuses, ou seja, dar-lhes características genuinamente humanas, os antigos revelaram os princípios de sentimentos e conflitos, que são inerentes a todo e qualquer mortal. Ao falar dos deuses, referimos-nos a nós. A necessidade da ordem, cosmos, da harmonia, da temperança, sofrosine, em contraponto ao caos, a desmedida. Ibris, ou, numa linguagem nietzschiana, o apolíneo versus o dionisíaco, constitui a base de toda a antiga pedagogia, peideia, tão cara à aristocracia grega, aristóis, os melhores, os bem-nascidos, posto que educados. Trata-se de uma cultura de interditos, cuidado. A partir daqui, é por sua própria conta e risco, nos alertam os mitos e as tragédias gregas. Com os exponenciais poetas, Aidos, Homero, Ilíada e Odisseia, Hesíodo, a Teogonia e o trabalho e os dias. Ovídio, Metamorfoses, além dos pioneiros tragediógrafos Sófocles, Ésquilo e Eurípides, dispomos de relatos que versam sobre a justiça, o amor, o trabalho, a vaidade, a ganância, o ódio e a vingança, por exemplo. O simples fato de conhecermos e atentarmos para as potências, dinamis, envolvidas na fomentação desses sentimentos torna-nos mais aptas a deliberar e poder. 8. Tomar a decisão mais sensata, frônesis, virtude da prudência aristotélica, a fim de conduzir nossas vidas, tanto em nossos relacionamentos pessoais, como indivíduos, quanto profissionais e sociais, coletivos. Agimos com muito mais prudência e sabedoria. E era justamente isto que os sábios, Sofoi, buscavam transmitir, ensinar, a harmonia para que os seres humanos possam se orientar em suas escolhas no mundo, visando atingir a ordem presente nos ideais platônicos de beleza, bondade e justiça. Estou certa de que a disseminação de conhecimentos tão construtivos contribuirá para a nossa felicidade, eudemonia, amigos. Com boa educação, aprimoramos nossa cultura, contribuímos significativamente para que nossa sociedade se torne mais justa, bondosa e bela. Em síntese, mais humana. 9. Árvore genealógica. No princípio era o caos. Érebo, Nix e o Tártaro, 3 vezes mais escuro que a noite. O céu. Ouranos. A terra. Gaia. Cronos/Saturno Titãs. O tempo Ciclopes Hecatonquirus Prometeu Epimeteu etc. Afrodite. Vênus. Urânia e Pandemia. Erinhas Parcas Moiras. Cronos, Saturno o tempo, Réia, terra mais evoluída. Deméter. Ceres. Hera. Juno. Hestia. Vesta. Poseidon. Netuno. Reides. Plutão. Zeus. Júpiter. Minerva Marte.
Vulcano Proserpina. Diana Vênus Mercúrio Apolo. Atena. Ártemis Afrodite. Hefestos. Ares. Hermes Hélios. Perséfone. Baco. Dioniso. 11. Grego Romano Atividade. Kiprisaide. Divindades primordiais. Ouranos Urano Céu, pai dos titãs. Gaia Geia Terra, mãe dos titãs. Crono Saturno Tempo cronológico, devora tudo o que cria. Erinias Fúrias Vingança, presidem o destino, Moiras barra Fato. Afrodite Vênus Amor e Beleza, filha do céu e da terra. Mãe de Eros barra Cupido. Primeira geração de deuses. Era Juno do matrimônio e contratos. Soberana do Olimpo. Deméter Ceres da agricultura, cereais. Mãe de Proserpina, Perséfone. Este a Vesta deusa guardiã do lar, do fogo, da lareira. Poseidon Netuno deus dos mares. Rei de Plutão deus do subterrâneo. Senhor do reino dos mortos. Zeus Júpiter deus soberano do Olimpo. Prisai da ordem e a justiça. Nomes de algumas divindades. 12. Segunda geração de deuses. Atena Minerva deusa da sabedoria e justiça. Filha de Metis e Zeus. Ártemis Diana deusa da caça e protetora dos partos. Apolo Hélios deus da harmonia, música, saúde e profecia. Ares Marte deus da guerra, da audácia e da coragem. Hermes Mercúrio mensageiro dos deuses. Viajantes, mercadores, golpistas, ladrões. Hefestos Vulcano deus da Tesné, ferreiro divino. Outras divindades. Perséfone Proserpina deusa das flores, filha de Deméter e Zeus. Esposa de Reides. Dioniso Baco deus do caos e da desordem, do vinho. Do êxtase. Asclepio Esculápio deus da medicina, filho de Apolo. Hipno Sonho deus do sono, irmão de Thanatos, morte. Eus Aurora prenuncia a chegada de Apolo. O amanhecer. Eris Discórdia prenuncia polêmicas, polemoso. Gyros Velhice inserida na caixa de Pandora. Psique alma por quem Eros, o amor, se sente atraído. Hecate Selene Lua. Tixe sorte Prisai do acaso, a fortuna. Metis prudência astúcia, inteligência. 14. 15. Contextualização. Mito mitologia. Os mitos são construções do imaginário humano. O homem elabora seus mitos para explicar e dar sentido à sua existência. Constrói modelos de vida e modelos de como viver. O mito é uma elementar forma de manifestação da linguagem avessa à forma tradicional da razão. Como dissemos, arquétipos, do grego, archemais typen. Igual princípio que serve de modelo, são atemporais e universais. Na politeísta cultura grega, deuses e homens, imortais, interligados, são interdependentes. Segundo a especialista em filosofia antiga professor doutora Raquel Gazola, discípula do inesquecível Jean-Pierre Vernant, o mito faz parte de nossa psique. É um modo de ler o mundo, não é irracional, como querem alguns intérpretes. A palavra irracional, hoje, é extremamente pesada para explicar o pensamento mítico, afinal, ele é um pensamento bem estruturado, porém sem necessidade de provas, de argumentos. Seu valor de verdade não é aferido por sentenças. Não se trata somente da linguagem, do logos como discurso argumentativo, pois a psique é bem mais extensa que a criação do pensar dizer na forma sentencial. O mito não se subordina à mitologia, que é um cenário teatral. Não é meramente informativo, é formativo. 16. Em todo mito, há uma ideia religiosa, de religação. É uma terapia para as angústias, o que é natural em nós. E a principal característica do mito é sua inextoriabilidade, segundo o grande mitólogo e filósofo luso-brasileiro Eudório de Souza. Os mitos nos foram transmitidos pelos aidos, que eram os poetas cantores, como os repentistas, nos legando registros do homem antigo. A linguagem, a fala é o que permite ao homem inventar nomes e simbolizar suas apreensões. E aprendemos. Nas páginas sequentes, temos a oportunidade de desfrutar da beleza e dos ensinamentos de alguns mitos greco-romanos que certamente irão enriquecer nossa alma. 17. Capítulo 1. O mito como fundamento da moral. A psicologia moderna viu-se obrigada a fixar sua atenção nos mitos e constatar que eles contêm uma significação de ordem psíquica cujo alcance se revela profundo, atemporal. Encontramos, nos primeiros relatos mitológicos, significações dos tipos cósmico, meteorológico e agrário, e, sobre esses últimos, os mitos remetem aos movimentos dos astros e a sua observável influência sobre fenômenos, estações anuais, tempestades, inundações, etc., que favorecem ou não nossas condições de vida. Decisiva, essa criação mítica teve início quando as tribos nômades se fixaram e, reféns da regularidade e previsibilidade dos fenômenos cósmicos e meteorológicos que influíam nos ciclos agrícolas, garantiu-lhe sobrevivência. Sendo assim, a imaginação afetiva tornou-se função predominante na psique primitiva, incitando os antigos a tomar esses fenômenos cíclicos ora benéficos, ora hostis, como forças ativas intencionais. Era, então, essa imaginação afetiva que, personificando a physis, natureza, como divindades que se empenhavam em favorecer ou prejudicar a aurora, a chuva fecundante e o despontar da primavera, por exemplo. 18. Os recebia como dádivas dos deuses, aos quais consagrava gratidão ou apelos. No entanto, se os mitos não passassem de imaginação afetiva, fruto de preocupações utilitárias, seu sentido oculto seria tão somente como atesta o estudioso Paulo Dyle alegorias infantis em conformidade com o entendimento rudimentar de uma psique primitiva. E o interesse nessas fábulas seria unicamente de ordem histórica, uma vez que toda essa ingenuidade deu origem às criações artísticas que documentam hábitos e costumes ao longo da evolução humana. Em alusão aos conflitos humanos, a psicologia reconhece os combates míticos como pano de fundo. No entanto, trata-se de uma forma de interpretação sutil, tal qual a própria natureza dos mitos. Sem dúvida, os movimentos dos astros, ciclos solares e lunares, representados enquanto luta entre divindades benéficas e maléficas, não têm somente consequências de ordem utilitária, como dissemos acima. Isso porque a imensidão desses fenômenos contrasta e ultrapassa a breve duração de vida humana para que a alma primitiva tivesse condições de evitar colocar-se a questão essencial, que visa ao mistério da existência, de onde vem o mandato que faz com que o ser humano seja chamado a viver no meio dessa imensidão que o apavora e que, no entanto, o acalenta. E o que lhe sucede depois de sua morte. Ao longo da vida, a súplica dirigida a toda a natureza divinizada ganha sentido somente se o próprio homem, por seu trabalho e disciplina, ou seja, através da ação 19. Consciente e dirigida, consegue preencher as condições específicas que podem tornar útil a fertilização do solo e a criação de seus rebanhos. E assim, mostrando-se dignos do favorecimento concedido pelos deuses, denominados imortais, cuja instância preside a vida humana de geração em geração, os mortais alcançaram esse intento, a saber, o de uma subsistência satisfatória. É sabido que, à época do desabrochar das culturas agrárias, a psique humana evoluiu em direção a uma complexidade muito mais ampla do que o mero primitivismo alegórico do cosmos. A imaginação não é somente afetiva e divagadora, mas também é expressiva e simbolizadora. Assim, tornamo
nos capazes de criar símbolos, que são imagens de significação precisa, tendo por objetivo exprimir o destino do homem. A partir disso, dessa imaginação que expressa e simboliza conferindo às imagens significações precisas, abre-se a psique à contemplação do plano metafísico, e a atividade e a ação humana ao plano moral, pois incluído nessa simbolização está o próprio homem, com suas aspirações, desejos, vontades, e seu destino. Considerando que a aspiração do homem e a benevolência da natureza divinizada, como outrora imaginamos. Zeus ou Atena, por exemplo, fundem-se numa mesmíssima sublime e nobre intenção, portanto, comum, realizando desse modo seu encontro no interior de um mesmo plano simbólico, o homem, ao purificar sua aspiração, almejando a justiça, por exemplo, pode atingir o ideal, representado pela divindade. 20. O destemido herói é, simbolicamente, elevado ao status de divindade, e o símbolo divindade, por sua vez, pode tomar a forma humana e vir a visitar os mortais. Por correspondência, as divindades, que antes representavam forças, imutáveis, eternas, imortais, ideais, astrais, transformaram-se na imagem idealizada da alma humana e de suas qualidades. Os mitos que relatam as aventuras dessas divindades humanizadas ultrapassam em muito as antigas alegorias relativas à sobrevivência, mas permanecem, entretanto, codeterminados pelo quadro da antiga significação cósmica ou meteorológica ao qual pertenciam inicialmente, afirma o estudioso. Assim, por exemplo, Zeus lança o raio, o que é, no plano da significação meteorológica, uma simples alegoria. Essa alegoria torna-se um simbolismo ao incorporar uma significação de alcance psicológico. Zeus torna-se o símbolo do espírito, e o raio por ele lançado passa a simbolizar o esclarecimento do espírito humano, o pensamento iluminador, a intuição, imaginado como enviado pela divindade. Convém atentar ao fato de que a significação simbólica que substitui o sentido alegórico é de ordem psicológica pelo fato de que sustenta a atividade intencional das divindades antropomorfizadas, visto que as intenções simbólicas das divindades se apresentam tão somente como a projeção das intenções reais do homem, cria-se uma corrente de obrigações entre o homem real e o símbolo divindade, amalgamando criador e criatura. 21. O homem se encontra, em função do efeito de retração de sua própria projeção idealizante, como que convidado a participar, através de seu combate heroico, da luta travada pelas divindades benévolas para alcançar tanto seu bem-estar quanto seus ideais, explicitados nos virtuosos atributos conferidos ao divino. Sendo assim, as antigas fabulações referentes à luta da natureza, estações do ano, sol, lua e demais cortejos, a favorecer ou não o florescimento, que são divindades antropomorfizadas, só existem em função do homem e de suas necessidades. Porém, essas necessidades, por estarem de acordo com as intenções ideais cujo símbolo é a divindade, não concernem mais somente as utilidades exteriores da vida, a saber, a mera sobrevivência física. Elas se referem, cada vez mais, a uma satisfação essencial cara a todos nós, a disciplina na ação unida à harmonia dos desejos, que acompanha a orientação sensata da vida. Essa satisfação essencial, enfim, a felicidade, dádiva última da divindade, realizar-se através da ação que promove a atividade utilitária, mas também se encontra determinada pelas intenções, purificadas ou desordenadas, pelos desejos secretos, diante dos quais a divindade se torna, simbolicamente, o juiz e o distribuidor da recompensa e do castigo. Uma vez que as intenções desordenadas desencadeiam a hostilidade dos homens entre si imperfeitos, reais, imortais, produzindo os males terrestres, a purificação. 22. Das intenções é imposta ao homem pela divindade tal qual ele a enxerga simbolicamente, perfeita, ideal, imortal. Conscientes ou não, a psique que aspira ao ideal de virtude a do herói, por exemplo, deve combater as intenções impuras que, em última análise, são representadas por males, mas elas e monstros a serem vencidos. Assim, a representação mítica, que, na origem primeva, detinha-se basicamente na garantia da vida, termina por exprimir conflitos intrapsíquicos da alma humana. Que conflitos são esses e como ultrapassá-los é do que trataremos nos trechos que seguem. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Quase sem querer, Legião Urbana. No texto acima, discorremos sobre de que modo o homem primitivo estabeleceu uma relação entre os movimentos dos astros e os fenômenos meteorológicos e como, através de uma das funções predominantes da psique, a imaginação afetiva, formou o sentido alegórico da natureza, vezes, tomando-a como forças ativas intencionais a atuar propositalmente, ora o favorecendo, ora o prejudicando. Compreender e submeter-se a esses fenômenos exteriores garantiu-lhe sobrevivência física. No entanto, diferente do visível cortejo dos astros pela abóbada celeste, e de seus relativamente previsíveis efeitos na natureza. O que motiva as ações humanas e aqui adentramos. 23. O terreno interno da psique não é de tão fácil percepção sensorial, através dos sentidos. Do ponto de vista psíquico, afirmar a possibilidade de prevermos um impasse ou conflito em nossa consciência significa admitir que, mesmo no homem primitivo, já existia uma espécie de observação íntima, de conversa com seus próprios botões. Neste encontro consigo mesmo, que é a observação íntima, o homem afere suas intenções, pois pressente que o que sustenta suas ações, sejam elas sensatas ou não, são suas motivações. Quanto à qualidade moral dessas motivações, o estudioso da psique Paul Dyle afirma que já havia, sim, uma suspeita pré-consciente de autoria, suspeita essa habitualmente negada, sinal de que se encontra sobrecarregada de vergonha. É a partir da análise desse sentimento de vergonha sobre nossas atitudes e suas motivações que pode ser de sublimação ou de recalque, que se desenvolve a psicologia humana. Toda a simbolização presente na narrativa de um mito, a saber, da existência de uma força ativa intencional, proveniente de uma divindade e seu sentido oculto, encerra-se na análise do valor dessa confissão. Sabemos que, mesmo sem nos darmos conta, cada um de nós, ao longo da vida, incessantemente, faz uso de uma espécie de observação íntima de nossas motivações, e que essas nem sempre são dignas e virtuosas. 24. É elementar que essa automática observação íntima não seja, em si mesma, vergonhosa, apenas se constitui num fenômeno biologicamente adaptativo, como um instinto. Essa observação íntima, na qual o homem se coloca como réu e juiz de suas motivações ocultas, substitui a segurança do puro instinto animal, uma vez que não poderíamos subsistir se não atentássemos incessantemente para a intenção que subjaz a todas as nossas atividades. Seja para controlar nossas próprias ações, seja para projetar, na psique dos demais, os conhecimentos adquiridos em relação às motivações deles, objetivando prever e interpretar suas intenções, buscando um meio de nos impormos e de nos defendermos. Ocupamos a maior parte de nossas vidas perscrutando e interpretando, tanto as nossas próprias motivações, introspecção pessoal, quanto as motivações dos demais, introspecção projetiva. Por deter um caráter automático e incontrolável, essa secreta introspecção e interpretação é frequentemente mórbida, e o estudioso alerta que, para orientar-se
Na vida, o homem deve evoluir em direção à lucidez sobre suas intenções secretas. Convém atentarmos a esse imperativo de dever. Evoluir em direção à lucidez sobre nossas intenções secretas, porque a nossa natureza biológica e adaptativa acrescentasse algo que escondemos, muitas vezes, até de nós mesmos, um caráter mentiroso e deformador que acaba causando uma vergonha secreta, vergonha essa. 25. Absolutamente susceptível de vir a ser recalcada ou sublimada, espiritualizada. Confessar nossa mentira a nós mesmos, sublimando. É espiritualizar-se. No entanto, o caminho do recalque é, de longe, a reação mais frequente, pois nosso amor próprio nos obriga a esconder nossas verdadeiras e inconfessáveis motivações. Repudiamos sentimentos tais como inveja, ódio, mágoa, ressentimento, etc., e ornamos-nos de motivações carregadas de uma sublimidade mentirosa, digo isso para seu bem, apressamos-nos a reiterar, ocultando o recalque. Paul Dyle afirma que as consequências de se evadir desse exame de consciência são desastrosas para a harmonia psíquica, pois, se as motivações são falseadas, as ações também o são e, em consequência disso, advém nossos sofrimentos, até os físicos. Desses sofrimentos e da necessidade de ultrapassá-los nos falam os mitos, sobretudo os épicos, de superação. Talvez o único meio de se conseguir evitar ou, ao menos, minimizar o sofrimento, a dor da alma, psique, seja promover a reparação da interpretação errônea das motivações. E a própria natureza da psique previu esse paliativo. Ao amor próprio, por exemplo, que reprime efetivamente as verdadeiras motivações, corresponde uma emotividade que se opõe à mentira orgulhosa em relação a si mesmo, que constitui um erro vital, uma falta essencial do homem. Angustiante, a emotividade culposa adverte sobre a ruptura da integridade por conta das motivações falseadas, além de constituindo um pressentimento de erro. 26. Ela a culpabilidade conter necessariamente a previsão, ainda que obscura, de uma direção sensata da vida. Sendo assim, a culpabilidade é o germe de uma orientação em direção ao sentido da vida. Esse sentido da vida só pode ser o contrário perfeito da angústia culposa, gerada pela ruptura da integridade intrapsíquica. Esse satisfatório sentido da vida é a alegria que surge pela harmonização das motivações e de ações decorrentes, é o que culmina em paz, sem a qual não se alcança a tão almejada felicidade necessária. A angústia culposa, espécie de aplicativo com o qual nossa consciência foi dotada, nos adverte sobre a perda da alegria, um pesar que exige seu próprio corretivo, exigência essa detectada através da observação íntima. A instância supraconsciente desencadeia o combate heroico que supera esse erro, essa falta, a saber, a mentira sobre nossas motivações, seu incessante cálculo de justificativa recalque que ousa escamotear o que orienta nossas ações, negando-nos a encarar a nós mesmos, sofremos. Sendo assim, a instância superconsciente é o centro, de onde emana a imagem mítica do sentido da vida, o símbolo que representa o que entendemos como sendo harmonia, alegria, concórdia, paz e felicidade. Espelha-se, mas não é necessariamente o resultado de uma prescrição de ordem sobrenatural, arro com sensatez, verdade e justiça porque há um Deus, imperativo externo, que assim o determina, recompensa ou castiga. Arro com sensatez, verdade e justiça porque, optando por viver assim, me sinto bem, imperativo interno, minimizo. 27. Os riscos de angústias e sofrimentos, sussurra nossa consciência. Pautemo-nos por nobilitantes motivações, pois até a natureza conspira a favor de nossa felicidade.